Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a você passar para a SpaceX, esse concurso muito concorrido que precisa então você dominar a parte de funções. Muito bem, para te ajudar então, né? Vamos falar aí sobre funções. Combinado? Muito bem, o que é uma função para começo de conversa? Função, ela é uma relação que vai existir entre dois conjuntos, tá? Sendo que essa relação, ela é especial. Como assim? No caso, então, para que a gente tenha uma função, todo elementozinho chamado x, geralmente do primeiro conjunto, a gente chama ele de x, tá? Ele tem que estar relacionado. Como assim? Ele vai formar um par romântico? Não necessariamente. Mas no caso, então, ele vai formar um par, uma dupla, tá? Um chamado par ordenado, tá? Aí é que está o segredo do sucesso, com um e apenas um único elemento y, pertencente ao segundo conjunto, ok? Então a gente vai ter dois conjuntos, tá? Onde no primeiro conjunto a gente chama os elementos de x e no segundo conjunto a gente chama os elementos de y. Então, para ser uma função, cada elemento do primeiro tem que estar relacionado com apenas um e somente um único elemento y do segundo conjunto. Para a gente entender melhor, no caso então, existem três maneiras de você representar funções. A primeira delas, a mais simples, extremamente simples, em diagrama, tá? E aí, para ser uma função, o que acontece? Todo elemento do primeiro conjunto, ou seja, do conjunto de partida de flecha, né? Conjunto A, no caso aqui, ele tem que ser ponto de partida de uma e somente uma única flecha, ok? Caso contrário, não vai ser função. Vamos entender isso então, exemplozinhos, né? No caso então aqui desse primeiro diagrama, entre A e B, isso aqui então seria uma função? Sim ou não? Sim! Nesse caso então, né? Todo elemento do primeiro conjunto, tanto 1, quanto 2, quanto 3, eles são, sim, ponto de partida de apenas uma e somente uma única flechinha. Então, nesse caso, sim, essa relação, ela é uma função. Ok? Já esse segundo diagrama seria uma função, sim ou não? No caso, então, aqui, né? Deu ruim. No caso, tem esse elementozinho, que no caso, então, ele não é ponto de partida de flecha, tá? No caso, então, tem que ser, para ser uma função. Todo elemento do primeiro conjunto é ponto de partida de flecha. Então, nesse caso aqui, se essa daqui não partiu, flecha, isso aqui, então, não é uma função, ok? É uma relação, tá? Mas que eu não posso chamá-la de função. Justo? Muito justo? E esse último aqui, esse último diagrama, seria uma função, sim ou não? Também não. No caso aqui, né? No caso, o elemento do primeiro conjunto, ele é ponto de partida de mais de uma flecha. Para ser, então, uma função, é uma e somente uma. Então, nesse caso aqui também, se partiu mais de uma flecha de qualquer elemento do primeiro conjunto, não é uma função. É uma relação, tá? Entre esses dois conjuntos, mas que eu não posso chamá-la de função. Deu para entender? Então, se não partiu nenhuma ou mais de uma, já sabe então que não é uma função. Justo? Muito justo? Bom, no caso em gráfico, graficamente, existem gráficos que não são funções, você sabia? Ah, é? Peraí. E então como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou saber se é uma função ou não? Calma, honorável. No caso, então, existe uma dica simples, extremamente simples, matadora, que é o seguinte: você vai traçar paralelas a esse eixo Y, ao eixo das ordenadas. Cada uma dessas paralelas, se ela corta o gráfico em apenas um, e somente um único ponto, você pode dizer que o gráfico é função. Como assim? Por exemplo, aqui a gente tem, né, a famosa, a já conhecida função quadrática, né, o gráfico aí já conhecido, a parábola, né, da nossa função do segundo grau. Você já sabe que é função.
justamente para isso, né, para te mostrar a dica, né, é que eu escolhi. Então, por exemplo, aqui você vai traçando, né, as paralelas ao eixo vertical, ao eixo Y. Você viu então que cada uma dessas paralelas, ela no caso aí, né, ela vai cortar o gráfico em um pontinho. Cada uma delas intercepta o gráfico em apenas um e somente um único ponto. Então, quando isso acontece, você tem a plena convicção de que esse gráfico é uma função. Deu para entender? Espero que sim. Bom, mas e esse aqui? Parece uma parábola também, né? Só que no caso aqui, nessa parábola, ela tombou, né? E jogaram ela, né? No caso aí, para a esquerda. Aí o que vai acontecer? Vai ser uma função? Não. O que acontece agora? Basta você traçar uma paralela, só uma. Basta uma. Tá? Se essa que você traçou cortou o gráfico em mais de um ponto, que é o caso aqui, né? Mais de um ponto. Então você já sabe, basta uma, tá? Pode até ter mais, mas se uma cortou o gráfico em mais de um ponto, você já sabe então que esse gráfico não é uma função. Isso aqui então, no caso aí, vai ser uma relação entre x e y, mas que eu não posso chamá-la de função. Justo? Muito justo? Bom, e se eu pegasse aqui a metade de uma circunferência, né, meia circunferência, seria uma função, sim ou não? Sim, Salabim, no caso aqui, né? Você vai traçando, né, as paralelas ao eixo Y. Você vai vendo então que cada uma delas corta o gráfico em somente uma, apenas uma vez o gráfico da função. Então, no caso, se for uma meia circunferência, sim. Aí, nesse caso, então, é uma função. Sim, acredito que você já conseguiu reparar, então, né, que se fosse a circunferência inteira, aí, no caso, então, equação de circunferência, você vai ver isso em geometria analítica comigo, daqui a algumas aulas. No caso, então, você já vai ver que se for circunferência, não é uma função. Beleza? Circunferência inteira. Então, vamos lá. No caso, então, né, estamos falando, né, de três maneiras de você apresentar a função. A terceira delas, também bastante comum, é a notação, ou seja, a maneira escrita, né? Então, você pode encontrar y ou você pode encontrar isso daqui, f entre parênteses x. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai obter o y em função do valor de x que você estipular. Ou seja, para cada x, para cada elemento x do primeiro conjunto, ele está relacionado a um e apenas um único elemento y do segundo conjunto. Lembra? Essa foi a definição que nós falamos de função. Nesse caso, então, quando ele te dá a função escrita, ele vai mostrar como que você vai obter o y em função de x. Ok? Então, existe uma relação escrita que vai te mostrar isso. No caso, então, y e f de x são sinônimos. Por quê? Porque você tem o y em função de x, ok? Então, esse f com x aqui, né, quer dizer em função de x. Beleza? Para a gente entender melhor essa história, ele vai dizer isso aqui para você, ó, que a função f de x é igual a 2x mais 1. Ou seja, você vai obter o y se você duplicar o valor de x e somar uma unidade. Como assim? Por exemplo, ele pede para você calcule f de 2. O que é isso? F de 2. Sem deixar para depois, é você substituir o x que está dentro dos parênteses por 2. Simples assim. Olha, se você substituiu do lado de dentro dos parênteses, faz a mesma coisa do lado de fora. Ou seja, nesse caso então, sem problema nenhum, né? Você vai substituir o x por 2 e somar mais 1. Fazendo essa continha, você vai ter lá 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, quando o x vale 2, o y associado a ele vai ser esse aqui, o 5. Ok? Não é top, mas é 5. Muito bem. No caso, então, f de 0. O que é isso? Nota do seu concorrente? Não! No caso aí, o x, né, valendo 0, qual seria o valor de y associado a ele? Então, para saber isso, simples, extremamente simples. Substituir o x dentro dos parênteses, substitui do lado de fora também. Ou seja, nesse caso, então, nós teríamos 2 vezes
o valor de x que é 0 mais o 1. E aí, sem problema nenhum, você acha então f de 0 valendo 1. Ok? Traduzindo, quando x é igual a 0, o y, né, o valor em função desse x valendo 0, é o y então valendo 1, sem problema nenhum. Certo? Para fechar então, se ele pedisse f de menos meio, o que é isso? Substituiu aqui, ó, dentro dos parênteses, o x por meio. Foi ou não foi? Por menos meio, né? Então, a mesma coisa você vai fazer com o x aqui do lado de fora. Simples. Extremamente simples. Não precisa estudar em Massachusetts para entender. Nesse caso, então, teremos, né, duas vezes o valor de x, que é menos meio. E isso, então, com mais 1. O que vai acontecer? Segunda melhor coisa da aula de matemática, o sábio de luz Jedi. Corta. 2 que multiplica com 2 que divide. Certo? E aí vai sobrar o menos 1. Com mais 1, opa! Olha aí a nota do concorrente. Brincadeirinha. No caso, então, né? Você achou, então, para x valendo menos meio, você achou o valor da função igual a 0. Quando isso acontece, a gente diz, então, né, que esse valor de x, no caso aí o menos meio, ele é um zero. Ou seja, ele é 0 ou raiz da função, ok? Tá, mas por que é 0 da função? É porque ele torna a função igual a 0, deu para entender? 0 da função torna função igual a 0. Tá, legal, mas por que é raiz? Raiz é para você não esquecer que raiz rima com... x, horrível. Mas você entendeu. Muito bem. Então falou em achar o zero, falou em achar a raiz, é achar um valor de x que torna a sua função igual a 0. Beleza? Deu para entender até aí? Ótimo. Então vamos ver, né? Como é que a SpaceX pode cobrar isso em termos de prova? Dessas três maneiras aqui. Eu escolhi duas para a gente resolver. Ok? Então vamos lá, por exemplo, ele te dá a função escrita. Ele diz que a função real é f de x menos 2. Opa, diferente, né, do que eu mostrei aqui, né, f de x, né? Pois é, eles dão uma incrementada, né? Então ele falou que f de x menos 2 é igual a x mais b. E aí então ele te dá f de 2, te dá f de 3 e pede para você o valor de a vezes b. Como é que funciona isso? Simples, extremamente simples, pensa comigo. Para que você tenha o 2 no lugar de f de x menos 2, se e somente se esse x, para isso aqui, x menos 2 se tornar 2, esse x teria que valer quanto? Exatamente, no caso então, se x for igual a 4, claro. Não é verdade? Se x for igual a 4, o que vai acontecer, né? Você vai ter aqui 4 menos 2, vai ficar então f de 2, ou seja, é só substituir então, né? Substituir o x aqui dentro, substituir do lado de fora, certo? Então nós teríamos para x igual a 4, aqui então vai ficar a vezes 4 ou 4 vezes a mais o b, isso então vai ser igual a 5, pelo que ele falou aqui para nós, certo? E f de 3, como é que funciona? Pois é, para que x menos 2 se torne igual a 3, o x vai ser qual a bola da vez? Justo, muito justo, né? Para isso se tornar 3, é porque o x então tem que valer 5, né? Sim, porque se x for igual a 5, aí você vai ter, né? 5 menos 2, 3. Não é verdade? Pois é, então nesse caso você escolhendo x igual a 5, 5 menos 2 se torna 3, e aí então você vai ter, né, substituindo o x por 5 aqui na função, vai ficar a vezes 5, ou a mesma coisa, 5 vezes a, 5a, com mais o b, isso então vai ser, no caso aí, igual a 8. Até aí tudo bem? Deu para entender? Pois é, então você vai ter agora duas letrinhas para achar o valor delas, e, consequentemente, um produto. Então, nesse caso aí, você resolve um sisteminha. Do tempo de Titia Teteca, lembra dela? Pois é. Então, nesse caso, podemos fazer pela maneira aí, né, da adição. Existem várias.
Mas, por exemplo, a adição você multiplica essa primeira linha por menos 1, sem problema nenhum. E aí, nesse caso, então, você teria, né, tudo isso aqui, então, multiplicado por menos 1, vai ficar menos 4A menos B igual a menos 5. E aí, aqui no caso, 5A com mais B igual a 8. Ou seja, você já entendeu aonde eu estou querendo chegar. Sim, por que é o método da adição? Por quê? Que você soma a primeira com a segunda linha. E aí vai acontecer o quê? Mais B com menos B vai desaparecer. Sabe de luz Jedi. Uau. Nesse caso, então, vai ficar 5A menos 4A. Nesse caso, então, você vai achar o A valendo 8 menos 5. Nesse caso, então, 3, a bola da vez. Beleza? E para achar o B? Para achar o B é simples, extremamente simples. No caso, então, você vai pegar uma dessas linhas aqui, né, do sisteminha e vai substituir, vamos ver? Então, aqui, por exemplo, se eu for substituir aqui 5 vezes A, 5 vezes 3, daria 15. Com mais o B para fechar 8, se somente se, né, esse B fosse igual a isso, um negativo, né, menos 7. Certo? E aí, então, fechando, né? No caso aí, o valor do produto A vezes B vai ser, né? No caso aí, 3 vezes menos 7, sem problema nenhum, menos 21, que é a letra C, a nossa opção correta. Uma questãozinha também legal, no caso aí, agora abordando aí a parte gráfica de função, é essa daqui. Ele fala pra gente que num sistema cartesiano de eixos existem duas curvas A e B, né? O que ele chama de curva e não chama de função? Essa é uma boa questão. No finalzinho a gente vai entender, né? Duas curvas A e B se interceptam, ele diz, nos pontos 0,5 e 0 menos 5. E aí ele faz então as afirmações aqui com relação a essas curvas. Então, aquela máxima, né, do não entendeu ou quer que desenhe, nesse caso aqui seria uma ótima ideia. Então vamos fazer isso. Não entendi, então vamos desenhar a situação. Quando a gente não entende é melhor, né, fazer aí um desenho. Então olha só, ele fala pra gente que vai ter, né, duas curvas e elas interceptam-se, né? Ou seja, elas têm que passar nesses dois pontos aqui, tá certo? No caso, então, uma delas vai passar no 0,5, vamos botar ele aqui, ó, acima, né, do 0, né? Para x valendo 0, y valendo 5, então vai passar aqui no 0,5. E a outra, no caso, vai passar no 0 menos 5, então aqui para baixo do 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, ela passa aqui no 0 menos 5. Beleza? Então, olha só. Esses dois gráficos, essas duas curvas, então, elas têm que passar nesses pontos. Então, imagina, né, uma curva que tenha que passar nesses dois pontos. Como é que ela seria, né? Vamos ver. Então, poderia ser algo mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Correto? Então, essa curva aí, por exemplo, vamos chamar ela de curva A. Ela passa, então, nesses dois pontos aí, desse jeito, né? Agora, imagina, por exemplo, a outra curva, a curva B. Ela também intercepta esses mesmos dois pontos. Vamos imaginar, então, alguma coisa mais ou menos nesse estilo aqui. Tá, essa, então, seria aí a nossa curva B. Então, as duas se interceptam, né, e passam aí nesses pontos que o problema, no caso, aí nos falou. Então, repara o seguinte, a gente falou aqui na definição, né, que para ser uma função, no caso, então, né, você vai traçar as paralelas ao eixo Y e vai ver que se cortar em mais de um ponto, no caso, então, não é uma função. Então veja que é exatamente o que acontece aqui, né? Se eu traçar paralela tanto para o B quanto para o A, né? No caso, então, vai cortar em mais de um ponto. Ou seja, pode ser função isso? Não, né? Como a gente falou, a regra é gema. Quer dizer, a regra é clara.
No caso, então, né, só pode cortar em um único ponto quando você traça as paralelas ao eixo Y, ok? Pois é, então nesse caso a gente já sabe, né? Até porque, olha só, quando ele falou, né, que o x era igual a zero, né, eu só poderia ter um único valor para y, percebe? Então quando ele fala x igual a zero e aí passa em 5 e menos 5 ao mesmo tempo, já sabe então que não é uma função. Sim, porque para ser função, para cada valor de x existe o quê? E somente um único y associado a ele. Aqui você tem o mesmo x valendo zero, né? Associado a dois valores de y. Então isso aí já furava o conceito de função. Então por isso que ele falou aqui duas curvas e não duas funções, porque no caso não são funções. Deu para sacar? Percebeu? Pois é, então nesse caso aí, né, das alternativas, então por exemplo, na letra A ele fala de representações gráficas de funções, já sabe que está errado, né? Somente A ou B poderá ser representação gráfica de uma função. Não, nenhum dos dois vai ser função. A ou B é representação gráfica da função. Não. A ou B é representação gráfica da função. Não, não é uma função. É, no caso, então, a letra E, ou seja, nem A nem B poderá ser uma representação gráfica de função. No caso, então, a opção correta, a letra E. É ou não é? Ok, gente amiga? Então, curta, comenta, compartilha, espalha para geral, que agora tem como você estudar para SpaceX. Grande abraço e até mais!